Olá, amigos. Hoje a Compliance School e a Titan têm a honra de entrevistar o professor Saulo Linhares, que é pós-doutor em Direito Penal Econômico, com experiência em programas de prevenção à lavagem de dinheiro. Fundador do Instituto Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e integrante da Polícia Federal em Curitiba desde 1999. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Marcos. Professor, diante de tudo que está acontecendo no país, né, nos últimos 5 anos, vamos chamar assim, eu acho que é um período muito significativo, eu vejo iniciativas como a sua, né, da fundação do Instituto Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Qual foi a sua motivação? Por que você, além de se dedicar à sua atividade, além de escrever livros, o qual nós vamos comentar, parou o seu tempo, se dedica o seu tempo a construir esse instituto, a fundar um instituto? Qual é a motivação? O que o instituto pretende, né, como propósito? Ótima pergunta, Marcos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a Compliance School e a Titan pelo convite. É uma honra estar aqui hoje falando sobre prevenção à lavagem de dinheiro, sobre compliance, a lavagem de dinheiro. Muito obrigado. E essa pergunta tua é uma pergunta que mexe muito comigo, porque remonta lá ao estudo do confisco de bens, que acabou nascendo a ideia da prevenção à lavagem de dinheiro através do Instituto. Em 2016, quando realizei o primeiro pós-doutoramento em Direito na Universidade de Palermo, eu percebi que os dados que tínhamos sobre o quanto se lava de dinheiro, fruto de corrupção, fruto de todos os crimes que hoje nós conhecemos podem ser fruto de lavagem de dinheiro. Sim. São números absurdos. E nós estamos falando de que números? Estamos falando nos dê uma noção. De números de 12,5 trilhões de reais. Isso são números de fonte aberta, sim, investigados pela Operação Lava Jato, ou seja, um PIB e meio do Brasil, fruto de corrupção, de lavagem de dinheiro. Porque é importante que o ouvinte entenda que todo crime de lavagem, ele tem um crime que o antecede. Certo. Ninguém lava dinheiro do nada, ele lava dinheiro de um outro crime. Então a corrupção, o tráfico de drogas, e aí o sujeito precisa limpar, né? Deixar limpo esse dinheiro sujo. E isso é um dos grandes problemas que nós temos no Brasil especificamente. Por quê? Porque nós vivemos no modo de produção capitalista aqui no Brasil. E o modo de produção capitalista é o modo que traz o melhor resultado social. Quando a concorrência é uma concorrência legal, sadia. A concorrência desleal, ela traz um produto social de compadrio, que vai beneficiar alguém que teve privilégios, por exemplo, com a administração pública ao ganhar uma concorrência para construir uma obra. Sim. Então não teve a concorrência legal, o sujeito ganhou a concorrência e, portanto, ele praticou corrupção e aí não teve para a sociedade o melhor produto social. Agora pensa na lavagem, mesma coisa. Se eu tenho, por exemplo, um mercado, um posto de gasolina que lava dinheiro, como ele vai concorrer o sujeito que está recolhendo o imposto direito com esse posto, com esse supermercado que está lavando dinheiro? Não tem como concorrer e, portanto, você não vai ter o melhor produto social. A planilha de custo fica diferente. Fica diferente. Então, o grande câncer hoje do modo de produção capitalista é a lavagem de capitais e ela precisa ser combatida com repressão e também ser prevenida. E aí, respondo à tua pergunta. Nasceu a ideia do Instituto Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. E ao estudar isso a fundo, a lavagem de capitais, eu cheguei à seguinte conclusão, Marcos, que hoje, com a globalização, não se pode falar em lavagem de dinheiro sem que o dinheiro transite pelo sistema financeiro nacional. Sim. Ele vai transitar a um dado momento, seja na primeira fase, na colocação, na ocultação, na segunda, que é de simulação, ou na terceira, que é a reintegração. Vai transitar o dinheiro. Então, se o dinheiro, obrigatoriamente, vai transitar pelo sistema financeiro, você concorda comigo que o elo importante aí é o sistema financeiro? Sim. Para nos comunicar, eu falo nos comunicar, comunicar o Estado,
a Polícia Federal e o Ministério Público para que inicie uma investigação acerca daquela operação suspeita de lavagem de capitais? Inclusive a Lava Jato, acho que se iniciou por aí, né? Sim, muito boa pergunta. A Lava Jato, isso também é fonte aberta, a Lava Jato se iniciou de uma comunicação suspeita financeira de lavagem de capitais. A partir daí, então, foi tomando a dimensão que tomou, aí hoje a maior operação do mundo de combate à corrupção. Então, provavelmente, alguém atento, um analista, comunicou o COAF, é isso? Isso. E dessa comunicação eficiente, né, e segura, acabou desenrolando todo esse processo que a gente... E aí a gente entra num ponto, Marcos, que você está levantando que é super interessante, a respeito da uma boa comunicação de lavagem de capitais. E aí entra a figura do compliance. É importante que os agentes financeiros, e aí quando me refiro a agente financeiro em sentido amplo, me refiro aos gerentes de agência, aos gerentes de negócios, aos gerentes administrativos, aos controles internos, aos diretores executivos, diretores de negócios. Esse pessoal, todos têm que estar atento. Eles têm que estar atentos, eles têm que estar compliance, em conformidade ao artigo 9 da Lei de Lavagem. Eles são sujeitos obrigados. Sujeitos obrigados, entre aspas, é o termo que se usa a eles, porque eles são obrigados a comunicar operações financeiras suspeitas de lavagem de capitais. E aí entra em algo que eu chamei de dilema da agência. Sim. O gerente, ele tem uma movimentação financeira de uma empresa que é interessante para ele. Comercialmente interessante. Comercialmente interessante. Ele comunica o COAF ou não comunica? Será que esse sujeito está lavando dinheiro ou não está lavando? Ele não é policial para ficar investigando aquela empresa, mas ele tem que tomar medidas preventivas de compliance. Dentro dos seus limites, Dentro dos seus limites, dentro dos seus códigos de conduta, suas regras internas, para se chegar a um denominador para saber se comunica ou não. E aí eu criei uma cartilha que orienta o gerente nessa tomada de decisão, né? Essa cartilha, ela tem a difusão verde, onde ele aplica a política do conheça seu cliente, né? Mas eu não posso me ater apenas à política do conheça seu cliente. A normativa 3978 do Banco Central, publicada agora, dia 23 de janeiro de 2020, recentíssima, super recente, ela vai dizer isso. Não basta a política do conheça o cliente, eu preciso ir além. E aí, se eu chamo o meu cliente na minha agência e converso com ele, percebo que tem alguma coisa errada, eu vou para a difusão amarela, que é a segunda política, a política de due diligence. Eu vou até a empresa fazer um relatório de visita, verificar se o endereço não é um endereço residencial, se o sujeito de fato tem 120 funcionários, como ele declarou no cadastro, verificar se de fato aquilo é condizente com o que ele está movimentando. E a difusão vermelha, eu vou encerrar o relacionamento com essa pessoa e comunicar o COAF. Por que encerrar o relacionamento? Porque está em jogo a minha credibilidade. Vamos pensar numa cooperativa de crédito. E responsabilidade. E responsabilidade. Então, a minha credibilidade, ela está em jogo. Existem bancos que fecharam por conta de não estar compliance, né? Então, é um ponto crucial hoje na prevenção à lavagem de dinheiro, essa boa comunicação suspeita. E o Instituto pretende disseminar esta importância? Excelente pergunta. O Instituto ele tem dois focos. Ele tem um foco acadêmico. Bom. Ele tem um foco acadêmico em que existe um grupo de estudo já em constituição, né? O Instituto foi criado agora, ele vai entrar no site no ar dia 10 de março agora, de 2020. Assim que entrar no ar, a gente vai divulgar. Importantíssimo. Se o senhor me permite, sim. E aí ele vai ter um foco acadêmico, a gente vai formar um grupo de estudo com 10 acadêmicos, selecionados com uma prova de seleção bem rigorosa. Esses 10 acadêmicos, ao final do ano, irão cada um publicar um capítulo de livro que será publicado por uma editora de renome nacional. Já temos um contrato assinado com uma editora. Ao final será lançado esse livro com esses 10 capítulos ao longo do ano, com orientação minha, feita diretamente com eles. E ao final dessa publicação do livro, a gente vai fazer uma recomendação. O Instituto vai recomendar. Recomendação 01/2020. A lavagem de dinheiro, o momento consumativo da lavagem de dinheiro e a gente vai recomendar que seja adotado políticas criminais para que
criem-se tipos penais. Por exemplo, uma recomendação que seria interessante, a responsabilidade penal do compliance officer numa instituição financeira. Qual é a consequência penal se o compliance officer faz cegueira deliberada sobre uma movimentação financeira? Ou seja, trocando em miúdos, se ele não comunica uma operação financeira suspeita porque aquilo é interessante para ele, mas ele não tem certeza que é uma lavagem, ele faz uma cegueira deliberada, ele prefere não ver. Ele não adota a política de prevenção, ele não adota a minha cartilha, ele não faz conhecer o cliente, ele não faz due diligência, ele não faz nada, ele apenas deixa que a coisa aconteça. Se futuramente a polícia... Ele faz de conta que está desenvolvendo o papel de compliance officer. Perfeito. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Sim. Ele faz de conta que está desenvolvendo o papel de compliance officer. Ele não toma uma medida concreta. Certo. Polícia Federal, suponhamos, faz uma busca e encontra e apreende esses bens, provas, e ele é ouvido e ele vai dizer, olha, eu até desconfiava, mas eu não comuniquei porque eu não sou policial, não tenho obrigação de comunicar. Qual é a responsabilidade criminal desse compliance officer? Né? Nós não temos ainda um tipo penal específico sobre essa omissão. Seria uma omissão própria ou pura, não temos ainda. Então, hoje, a doutrina caminha para uma tipificação através da figura do garante, que é o artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal. Ou seja, imaginemos aquela mãe que deixa a sua filha ser abusada sexualmente pelo padrasto. Essa mãe é garante daquela criança. Ela responde por estupro de vulnerável, mesmo não tendo encostado na criança, porque ela é garante, ela responde pelo resultado. Então, se pensarmos em relação ao compliance officer, quando ele ele sente uma comunicação que está tendo uma operação suspeita de lavagem e como garante da empresa ele não toma as medidas que tem que tomar, ele pode também ser responsabilizado criminalmente porque ele é garante da empresa, ele vai aderir ao resultado. Qual foi o resultado? Lavagem de capitais. Esse é um raciocínio jurídico construído, que lógico tem críticas, muitas críticas de doutrinadores e também críticas construtivas dizendo que não, que seria possível. Então temos as duas balanças aqui. Mas o ideal seria a criação de um tipo penal já atribuindo responsabilidade penal para o compliance officer quando se omite nos cumprimentos da circular 3978 do Bacen, seria um exemplo. Ele se omite a comunicação suspeita de lavagem de capitais. Eu acho que nós dois entendemos, até pelas nossas experiências, pelas nossas histórias, de que não existe como combater o crime organizado se não colocarmos, um fim no processo de lavagem de dinheiro. E, aparentemente, anteriormente, existiam talvez poucos instrumentos ou instrumentos legais eficientes para ajudar neste combate à lavagem de dinheiro. Isso vem sendo aperfeiçoado. A legislação, os movimentos vêm sendo aperfeiçoados. O professor Solon escreveu um livro, Confisco Alargado de Bens, uma medida penal com efeitos civis contra a corrupção sistêmica. E, por sinal, o prefácio do Dr. Sérgio Moro e do Dr. Deltan Dallagnol. Professor Solon, o confisco alargado de bens. Me fale um pouco da importância dessa nova realidade, como o senhor chegou, por que escreveu esse livro, qual foi a sua inspiração e o que pretende levar ao nosso consumidor do seu conhecimento dentro dessa obra. Ótimo. Até agora falamos de prevenção à lavagem de dinheiro. Isso. Né? E quando você toca no livro, agora estamos já entrando para o tema de repressão à lavagem de dinheiro. O crime já aconteceu, já ocorreu a lavagem e eu preciso de medidas para fazer frente a esse crime. Esse crime que é um crime tão perverso, né? Para patologias graves eu preciso de remédio forte. Isso. Eu não posso combater o câncer com aspirina. Né? Então eu tenho que ter um remédio forte para combater o câncer. E o confisco alargado, ele se dispõe a isso, a combater a lavagem de capitais com um remédio forte. A ideia nasceu, por incrível que pareça, em 2011, em uma conversa, eu até então não conhecia pessoalmente o Dr. Sérgio Moro,
estive no seu gabinete na 13ª Vara Federal, aqui na Anita Garibaldi, e fui muito bem recebido por ele. Expliquei para ele que tinha recém conseguido a aprovação no doutorado da PUC, que era professor da PUC, e que estava pensando em fazer um tema sobre o espaço penal comunitário no Mercosul. E aí ele me disse que era um tema interessantíssimo meu, mas era um tema utópico, não tinha um resultado pragmático, um resultado eficaz. Ele falou: Solon, você precisa pensar no confisco alargado. E até então eu não tinha ouvido falar sobre o termo... É um termo diferente, confisco alargado. E aí ele levantou, me pegou 2 textos, um do Javier Aguado, um texto em espanhol e um texto em alemão, me passou para que eu estudasse, para que eu entendesse o Instituto. E aí aquilo foi amadurecendo, eu entendi o que era o confisco clássico. Para o teu ouvinte, o confisco clássico, eu preciso de um liame, uma ligação entre a prova do crime e os bens que vão ser confiscados. Ok. Então, se eu pratiquei um crime e com aquele crime eu adquiri, por exemplo, um apartamento, eu tenho que provar que a corrupção foi pago pelo corruptor aquele apartamento. Eu tenho que provar essa ligação em linhas gerais. Basicamente é isso o confisco clássico. O confisco alargado... o bem que se confisca é o resultado disso. resultado disso, que seria o apartamento. Que seria o apartamento. O confisco alargado, não. O confisco alargado, ele vai além. Ele parte do pressuposto que esses tipos de crime, como corrupção, ele é um crime que se dá em 4 paredes, que é difícil ter uma prova da corrupção. E então, o que ele faz? Se a pessoa é condenada a um determinado patamar de pena, hoje é de 6 anos no Brasil, entrou em vigor o confisco alargado dia 5 de janeiro de 2020, então é uma realidade o que estamos falando. 5 de janeiro de 2020, olha a novidade aí que o professor está... É uma realidade, né? Isso é algo muito importante para a comunidade acadêmica, para a sociedade em geral, porque temos o confisco alargado para todos os crimes com penas superiores a 6 anos. Não só para o tráfico de drogas, mas para qualquer crime com pena superior a 6 anos. Por favor, dê um exemplo para o público sobre como funcionaria. Funcionaria assim. Um exemplo prático. Imagina, Marcos, que nós, 2 e mais 2 pessoas, formamos uma organização criminosa. Certo. Aí você tem uma empresa, né? Tem um compliance de prateleira, você não segue o teu compliance, você é um corrupto. Sim. E eu sou também corrupto, e temos 2 funcionários públicos que também são corruptos, e a gente consegue fazer os acordos. A gente ganha a licitação para construir ponte, construir obras públicas. Muito bem. Construímos uma pinguela no lugar da ponte. Isso. E aí, exatamente. O que acontece, ao final, a gente é preso, a gente é condenado por corrupção, porque a gente está corrompendo o funcionário público. Sim. A gente pega, vamos imaginar aí, 5 anos na corrupção. A gente pratica lavagem de dinheiro, porque o dinheiro que a gente está adquirindo ilicitamente a gente põe para lavar, né, nas nossas empresas, e ainda a gente pratica um crime de organização criminosa. A gente pega aí, por exemplo, 12 anos de reclusão, eu e você. Com a pena superior a 6 anos, aplica-se a nós o confisco alargado. A partir do dia 5 de janeiro. Não, mas aí a lei não diz esse prazo. A lei, ela diz... Aplica-se o confisco, assim, a partir de 5 de janeiro se aplica a lei, mas ela vai entrar, é uma discussão acadêmica agora, ela vai entrar em vigor para todos os sujeitos que praticaram crimes antes de 5 de janeiro. Ela tem natureza penal ou natureza processual penal, o confisco alargado? É uma outra discussão, porque se ela tiver natureza penal, é só a partir de 5 de janeiro para frente. Se ela tiver natureza jurídica processual penal, ela aplica-se ela retroage. Então é uma discussão que vai acender aí... Tem muita gente preocupada com isso. No mundo jurídico, muita gente. E aí o que acontece quando a gente é condenado? Todos os bens que eu possuo e você possui, e nossas empresas possuem, direta e indiretamente, e também por interpostas pessoas, ou seja, os laranjas, esses bens são sequestrados, ou seja, congelados, e as pessoas que o detêm têm que vir provar a origem deles no processo. Se não provar a origem daqueles bens, presume-se que ele é da corrupção e se confisca. Então, se eu tiver como sócio da nossa empresa a casa na praia, eu vou ter que provar que aquela casa, a origem da casa. Agora, vamos voltar para a nossa realidade, Marcos, né? Você tem uma empresa, né, que é a Compliance, uma empresa linda que forma pessoas que para
andarem em conformidade, porque a gente tem seguro de vida, a gente tem previdência privada, a gente está preocupado com a nossa vida, a gente tem que se preocupar também com os nossos negócios, né? Então é importante estar compliance. Você, porventura, tem um financiamento de uma casa ou de um carro, você vai ali, olha aqui, eu financiei lá no BNDES, financiei no banco tal, tá aqui, ó. Então você consegue provar de uma maneira fácil. Agora, por que aquele corrupto de crimes de powerful, os crimes de grande poder, por que ele também não tem que provar a origem dos seus bens? O confisco largado ele vem justamente para isso, para enfrentar os crimes de powerful e não os de powerless, porque eu não estou preocupado com o furto da esquina, mas com os crimes de grande poder. E aí eu coloco esses bens em presunção de ilicitude. Presunção de ilicitude. Você tem que vir e provar a origem. A tua defesa vai ter que provar a origem daqueles bens. Você ganhou de herança? Legal. Ganhou na Mega Sena? Legal, é teu. Comprou e trabalhou? É teu. O que você não provar, presume-se que é do crime e confisca e investe em políticas sociais de educação e saúde. Olha só, professor, o seu tema é muito importante, muito interessante. Nós vamos ter que convidá-lo novamente para voltar à nossa escola e falar um pouco mais. Mas hoje nós agradecemos a sua presença e esperamos ter contribuído, com o nosso público com esse conhecimento tão valoroso e atualizado. Muito obrigado, Eu professor. que agradeço, muito obrigado.